Ah, gente, eu não vou mentir, né? Quando eu não gosto, eu falo que eu não gosto mesmo. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais uma análise da FUVEST pra vocês. Vou falar de A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Eu tenho essa edição aqui bem bonita, de capa dura e tal, e que eu paguei, sei lá, R$5 num sebo há muito tempo. E ainda bem que eu paguei pouco, porque eu não gosto desse livro, tá? Então vamos começar já assim. Eu sei que tem gente que gosta, aliás, eu vou mandar um beijo pra Mayara, minha amiga linda, que adora Eça de Queiroz, que disse que não via a hora de ver esse vídeo. Não me xingue, Mai, por favor. Mas assim, eu não gosto desse livro, gente. Eu acho esse livro extremamente sem graça. Eu não gosto do Eça de Queiroz também. Então eu vou falar aqui de alguns aspectos analíticos, como eu tenho feito com outras obras da FUVEST. Mas vocês vão perceber que a paixão, assim, na hora de falar do livro é bem diferente do que falar do Mayombe, ou do Vidas Secas, ou do Machado, enfim. Se você tá acompanhando a série da FUVEST aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu curtir, o seu comentário e de compartilhar também o vídeo para ajudar a divulgar meu trabalho. E eu fico muito grata. Bom, então A Cidade e as Serras foi publicado em 1901. É póstumo, na verdade, ou seja, ele foi publicado após a morte do Eça de Queiroz, que morreu em 1900. E ele foi terminado pelo editor do Eça de Queiroz, que é o Ramalho Ortigão. Aí você fala, ué, como que as pessoas sabem que o Eça ia terminar a história desse jeito? Acontece que esse romance ele é baseado num conto do próprio Eça de Queiroz, chamado Civilização, que foi publicado antes. Eu já li o Civilização, e eu vou ser polêmica e dizer o seguinte, gente, leia o Civilização e você não precisa ler isso aqui. Não, sério, é a mesma história em 1/10 das páginas, sabe? É a mesma história, não sente falta de nada. Então ele pegou esse conto, que era o Civilização, e ele transformou mais tarde, então, no romance. E aí ele faleceu antes de terminar, mas aí, enfim, já tinha o conto, né? Então o cara foi lá e terminou. Eu não sou muito fã do Eça de Queiroz porque ele é muito descritivo, eu acho a narrativa dele extremamente cansativa, mas esse livro aqui, perto de outros, ele é menos, assim, ele é menos cansativo. Por outro lado, ele também é bem mais sem graça, porque as histórias do Eça de Queiroz, as histórias mais antigas e de outras fases da carreira dele, elas eram bem mais polêmicas, então a gente tem o crime do Padre Amaro, né, com o padre que engravida a menina, ou o primo Basílio com a moça que tá sendo chantageada pela criada porque descobriu que ela tem um amante e tal. E aqui é uma história muito blá, sabe? É uma história sem graça, é uma história clichêzinha, assim, que não me desce. Então ele é mais fácil de ler porque ele é menos descritivo, mas ele é mais difícil de ler porque não acontece muita coisa, então meio parado. Mas vamos lá, a história então como que é? A gente tem o protagonista que é o Jacinto. O Jacinto é de uma família portuguesa, porém ele já nasceu em Paris. E ele é chamado pelo nosso narrador de o Príncipe da Gran Ventura. O nosso narrador é um narrador em primeira pessoa, mas que não é o protagonista. Ele é o amigo do Jacinto, que é o Zé Fernandes. E como um bom amigo, ele tem adoração, assim, pelo Jacinto, sabe? Como um bom amigo, ou um amigo meio, né? Então o Jacinto é tipo, mano, ele é o mais legal, ele é o mais inteligente, ele é o mais rico, ele é o mais lindo, ele é o mais tudo. Tá? E aí o Jacinto vive em Paris e ele é um cara apaixonado pelo progresso, pela ciência, pela tecnologia. Então, todas aquelas teorias que eu comentei na análise do Curtiço, na análise do Brás Cubas, então é aquela época do positivismo, tal, da evolução, da ciência e tal. E o Jacinto é fascinado por tudo isso. Então ele apresenta até uma fórmula no início do livro. Gente, sério, como que eu vou gostar de um livro que tem uma fórmula? Pelo amor de Deus. Mas ele apresenta uma fórmula no início do livro em que ele relaciona a ciência, a potência e a felicidade. Então ele diz assim, quanto mais eu sei e quanto mais eu posso, mais eu sou feliz. Você pode pensar, nossa, mas isso faz todo sentido, na verdade. A gente vai ver mais pra frente que não necessariamente. Mas enfim, então o Jacinto é esse cara que imagina que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente descobre coisas, mais felizes nós seremos. O Zé Fernandes é português, é do interior de Portugal e ele conhece o Jacinto quando está estudando em Paris. Depois ele retorna para Portugal e aí alguns anos depois ele vai voltar para Paris e reencontrar esse amigo. Só que esse amigo não é mais aquele, então o Jacinto ele já tá entediado, ele tá cansado daquela elite de Paris, que é sempre os mesmos assuntos, sempre falando da vida alheia e numa falsidade, sabe? As geringonças que ele tem na casa dele, de tecnologia e tal, começam a dar pau, começam a dar tudo que é problema. Então ele vai ficando uma pessoa assim, deprimida e meio sem ânimo de viver.
Nesse meio tempo, a propriedade dele em Portugal vai ter um problema lá, climático, e ele vai ter que ir pra lá pra resolver. Portugal pra ele é tipo a selva, assim. Então, pra ir pra Portugal, ele embala a casa inteira nas costas, né? Só que a bagagem dele se perde no meio do caminho, e ele chega em Portugal apenas com a roupa do corpo. E aí, nesse interior de Portugal, que não é Lisboa, é na Serra de Tormes, é que o Jacinto vai redescobrir a alegria de viver. Então ele vai conhecer pessoas que são muito simples e que vivem muito melhor do que ele vivia em Paris. Aí ele vai perceber que toda a beleza da serra, sem a tecnologia, sem o progresso, sem a cidade, sem a ciência, que as pessoas vivem bem, as pessoas são simples e as pessoas têm uma vida muito mais completa junto à natureza, entendeu? Falei que era clichêzão, né, gente? Vocês podem estar pensando, nossa, por que você tá falando desse jeito? Você não concorda com isso? Você é uma pessoa urbana e tal? Até que não, sabe? Eu sou até meio hippie, assim. Eu gosto muito da natureza, eu adoro ir pro mato. Eu acho que a tecnologia faz as pessoas, todos esses clichêzinhos. Mas é clichê, gente. Eu só acho que não tem nada de, nossa senhora, que da hora, sabe? Enfim, é uma temática que na verdade já tinha no arcadismo, né? Que é bem anterior ao realismo, em que se chamava Fugere Urben. Então pensar na cidade como o início de todo o mal e a natureza como perfeita, né? E eu não gosto muito dessas idealizações, mas enfim, é isso que acontece aqui. O que tem de interessante nesse livro é que tem um movimento de inversão de valores, né? Então no início, a cidade é tida como ideal e as serras, no caso, vão ser, nossa, credo, lugar atrasado, etc. E a gente vai ter uma inversão, então quer dizer, no final do livro, as serras são um lugar que trazem a felicidade, a simplicidade, que são idealizados, etc. Enquanto a cidade vai ser o lugar para qual o Jacinto não quer voltar, porque ele vai se estabelecer ali nas serras. Aliás, no final, bem conto de fadas, assim, sabe? Porque ele vai casar e ter as criancinhas correndo pelo campo, enfim. Agora, simbolicamente, esse livro tem uma representação muito importante, que é a desilusão com o positivismo. Então, toda aquela corrente científica, ideológica, filosófica que dominou a segunda metade do século XIX, justamente a ideia de que a ciência, o progresso, a cidade são o que vai trazer felicidade, o que vai resolver os problemas do mundo. Isso passa, entendeu? Essa euforia passa. E na verdade o próprio Eça de Queiroz, ele passou uma grande parte da vida criticando, por exemplo, o atraso de Portugal em relação a outros países da Europa. E esse livro aqui, ele vai mostrar o quê? Que esse atraso tem um lado positivo, em que as pessoas vivem melhor lá do que vivem em Paris, que é assim o berço, né, da civilização moderna. Então, nesse sentido, esse livro é bem interessante nessa questão de mudar um pouquinho o pensamento que se tinha ali naquela época e que o próprio autor apresentou em outros romances dele. Inclusive, esse livro aqui ele é considerado as pazes de Eça de Queiroz com Portugal, porque nos livros dele, Portugal, Lisboa, os portugueses são sempre vistos assim de uma maneira muito negativa. E aqui não, aqui vai ser o valor positivo, né? As pessoas verdadeiras, simples, do campo. E as pessoas de Paris é que são falsas, não confiáveis, etc. Então é considerado um romance de reconciliação. E aliás, uma reconciliação que não só o Eça de Queiroz passa, mas o próprio Jacinto, porque ele é de uma família portuguesa, né? E ao voltar para Portugal, ele vai se reencontrar com as suas raízes e com a sua verdadeira identidade. Então tem esse reencontro, esse fazer as pazes mesmo com a própria origem que acontece tanto com o personagem Jacinto quanto com o autor Eça de Queiroz. Uma coisa interessante que tem aqui nesse livro é o narrador, que como eu disse é um narrador em primeira pessoa, mas que não é protagonista, né? As pessoas acham às vezes que dá pra ter narrador em segunda pessoa, não dá, tá, gente? A gente fala em narrador em primeira e em terceira pessoa. Por que isso? Narrador em primeira pessoa, a gente vai pensar em alguém que usa os verbos e os pronomes em primeira pessoa. Então, por exemplo, eu fiz, eu estive, eu tava, eu falei. E o terceira pessoa, ele vai usar os verbos e pronomes em terceira pessoa. Ele tava, ele falou, etc. O narrador em segunda pessoa não daria pra existir porque seria como se ele estivesse falando com o leitor, né? Então, olha, você estava lá, entendeu? Aí não daria muito certo. O Zé Fernandes, ele é um narrador em primeira pessoa, porque ele está na história, só que ele tá contando uma história de outra pessoa, então ele é um personagem secundário que tá narrando, né? Ele tá narrando como alguém que testemunhou essa transformação do Jacinto, e não que é o protagonista. Isso é algo muito raro nos livros, né? Geralmente, quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, esse narrador é o protagonista. E aí, assim, não se deixe enganar. Narrador em primeira pessoa é sempre parcial. Então também toda a idealização do Jacinto que a gente tem aqui, a gente tá vendo o Jacinto pela ótica do melhor amigo dele, tá? Então também não significa que seja tudo absolutamente verdade. Apesar de ser encaixado no realismo, é um livro que já tem um tom bem mais brando em relação a outros livros europeus do mesmo período, mas ele ainda é bastante crítico, principalmente para a hipocrisia burguesa. Então a gente tem personagens secundários em Paris que convivem ali com a High Society, né, do Jacinto, que são pessoas assim extremamente falsas, que são pessoas interesseiras, fofoqueiras,
maldosas, enfim, que usam todo tipo de máscara social pra esconder quem realmente são. Tanto que o Jacinto vai cansando delas, porque o Jacinto, claro, é diferente, né, gente? Mas assim, essa crítica à burguesia e à hipocrisia e ao jogo social, né, de máscaras, é uma marca muito forte do realismo. A gente vai ter também, por exemplo, no Memórias Póstumas. E em outros livros do Eça de Queiroz também. Outra coisa também para se reparar é o retrato que se faz do interior de Portugal aqui, quando o Jacinto vai para as serras, né? Então tem 2 pontos que eu quero destacar. O primeiro caiu até numa questão da FUVEST há alguns anos, que é a ideia de que o Jacinto, ao chegar na serra, ele vai, melhorar a vida das pessoas que estão ali. Só que não tem uma mudança estrutural, é uma mudança assistencialista. Então, por exemplo, ele é dono de uma fazenda, aí tem lá os caras que trabalham na fazenda para ele. Ele não dá, assim, melhores condições para essas pessoas, talvez, se livrarem dele, sei lá. Ele vai construir casa na fazenda para esses trabalhadores, entendeu? Então, assim, é algo que vai melhorar a vida daquelas pessoas naquele momento, mas que não dá uma emancipação ou uma liberdade social de fato. Não tá mexendo nas estruturas sociais, entende? É uma solução assistencialista. Então, no início do realismo, a gente tem uma questão muito mais revolucionária de mudar as estruturas sociais. Na Cidade das Serras, não. A gente vê que as elites têm uma relação com as classes subalternas que é de ajuda, sabe? Ah, toma aqui essa casinha, toma aqui essa escolha pro seu filho e fica quietinho, tá bom? Eu, particularmente, acho isso meio decepcionante. Eu gosto mais da Revolução mesmo. Mas aí já sou eu, né? E a segunda coisa é que Portugal, no final do século XIX, ainda persiste no mito do sebastianismo. O que é isso? No final do século XVI, o rei português, que era o Dom Sebastião, desapareceu numa batalha e desde então criou-se uma lenda, um mito em torno desse rei de que ele retornaria para libertar Portugal. Porque o que acontece? Esse rei não tinha herdeiros. Então, quando ele morreu, ou melhor, desapareceu, Portugal caiu sob domínio espanhol e ficou durante muito tempo sob domínio espanhol. E depois nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi aquela grande potência. Então, no século XIX, em que o atraso de Portugal vai se tornar mais evidente por causa da industrialização de outros países da Europa, que Portugal não vai acompanhar, esse mito ainda persiste. As pessoas esperam esse Sebastião como se fosse Jesus Cristo, entendeu? Ele vai voltar e ele vai reformar tudo e levar Portugal pro topo de novo. Nossa, isso é muito bizarro, né? E aí o que acontece? Quando o Jacinto aparece lá no interior de Portugal e começa a fazer essas transformações locais, as pessoas começam a achar que ele é o Dom Sebastião que voltou, sabe? What? Então, na verdade, o que a gente vê é assim, um povo muito rural, muito simples, mas que é feliz da sua própria maneira. Que é uma maneira bem diferente da que os positivistas pregavam no século XIX. E aí o que traz de interessante e de reflexivo nesse livro é isso, assim, que apesar do clichê, né, tem coisas que são clichê por um motivo, sei lá. Realmente felicidade não tem a ver com o poder de cada um, né? Então muitas vezes a gente tem assim, você, sei lá, você conhece alguém da classe média, classe alta que acha assim, vai ser feliz se for pra Disney ou se tiver um iPhone 7 ou sei lá. Mas muitas vezes essas pessoas ao longo da vida são frustradas, são infelizes, são depressivas. Enquanto tem pessoas super simples que, sei lá, trabalham cantando todo dia, sabe? Então, o livro traz um pouco disso, essa ideia de que a felicidade, se é que ela existe assim, né, com F maiúsculo, ela não tem uma fórmula pra encontrá-la, entendeu? Aquela fórmula que ele usa no começo, ela se mostra ineficiente, porque a felicidade tá onde você menos espera. Nossa senhora, eu não acredito que eu falei isso. Enfim, né, gente? Clichêzão esse livro, tá? Mas é isso, então a gente tem essa questão da inversão de valores, das pessoas simples, das pessoas burguesas hipócritas e da desilusão com o positivismo e por aí vai. Desculpa a minha falta de empolgação pra falar desse livro, eu realmente não sou fã, mas tem muita gente que gosta, né, gente? Porque a minha opinião não é exatamente a verdade absoluta, sabe? Não é mesmo, nem de longe. Então não se sintam, assim, afastados do livro por causa da minha visão, tá? Por favor, leiam pra tirar as próprias conclusões de vocês. Aliás, se você já leu A Cidade das Serras e tem uma diferença em relação à minha opinião, se você gostou e tal, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Eu gosto de conversar com quem tem opiniões diferentes das minhas também. Se você gostou dessa breve análise não muito empolgada de Eça de Queiroz, deixa seu curtir aqui no vídeo pra ajudar a divulgar. E fica ligado que tô fazendo as análises da FUVEST. Logo, logo tem mais. Beijinhos e até a próxima.